aqui, cada vez que eu venho me surpreendo, está bonito esse painel aqui, né? Eu estou sentindo que eu estou na mini sede, né? Aqui, legal esse fundo aqui, depois até tirar uma, né, pastor? Aleluias, que bênção, né? Ver os irmãos com esmero, com cuidado com a casa do Senhor, né? A gente acompanha lá, nós, os pastores, nós dissemos que o Renan é a promessa para Rio Preto, né? Porque é a nossa, a gente brinca que o pastor Bruno, a gente fala, né? É o próximo superintendente de Rio Preto, né? Pela característica, pelo carinho que ele tem com a casa do Senhor, com as pessoas, né? A sua esposa, e sendo tão jovem e tão destemido a fazer a vontade do Senhor, né? E todos nós reconhecemos isso, né? E temos um carinho muito grande por vocês aqui. Glórias a Deus. E eu queria que você, hoje, abrisse comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, necessariamente no capítulo 12. Aleluias. A minha esposa está lá hoje, né? Ela está tendo um musical, uma cantata, e o negócio está pegando. Eu tive que passar lá deixá-la. Por isso ela não está comigo aqui. Romanos capítulo 12, nós vamos ler todo ele até o versículo 21. É um pouquinho extenso, mas se faz necessário. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça, versículo 3, que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé. Ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não o amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, essa é a tua palavra, nós estamos na tua casa, juntos aqui reunidos como igreja, como comunidade, Senhor, buscando do Senhor aquilo que é a tua palavra, a revelação do Senhor no nosso coração. Que eu possa, Senhor, agora diminuir e o Senhor possa, Senhor, crescer no coração, na mente. E, Pai, que o teu Espírito Santo
tem a liberdade de exortar, de consolar, de edificar, de trazer à memória o que nos traz a esperança, porque a sua palavra é a verdade. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, faz algum tempo que eu venho trabalhando um assunto em específico, acerca da palavra de Deus, sobre relacionamentos, né? O quão importante, né, nós cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, com nossa família, né, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, enfim, como é importante nós vivermos e termos um relacionamento sadio. E lendo a carta de Romanos, né, o livro de Romanos, a carta de Romanos, se você pode incentivar a uma pessoa nova convertida, uma pessoa que ainda não leu a Escritura por completo, né, eu diria para você que é a carta mais pedagógica, teológica, de mais fácil entendimento. Talvez eu classificaria o Romanos como o mini Novo Testamento. Se você ler os 18 capítulos de Romanos, provavelmente você vai entender a proposta de Jesus todinha. E muito do que nós somos hoje é fruto da carta de Romanos, a justificação por meio da graça, não é isso? Que Martinho Lutero, lá em 1909, foi lá, né, e criou as teses, as 95 teses, 85 teses, pregou, então criou-se então o movimento da Reforma Protestante. Tudo isso nasceu sobre a carta de Romanos. Mas os 11 primeiros capítulos dessa carta, né, falando um pouco sobre para quem que Paulo estava escrevendo a carta. A igreja de Romanos, ela estava numa região portuária, né? Imaginemos nós trazendo para os nossos dias aqui Santos. Quem teve a oportunidade, né, de conhecer, aqui o porto mais perto de nós é Santos. Mas normalmente a região portuária, por incrível que pareça, é bem complicado, porque tem multidiomas, pessoas de todas as nações, né? Pessoas de todas as espécies, vamos dizer assim, né? Em volta, porque ali é um grande comércio. Era assim a igreja de Roma, e ele estava ali, o público específico era os gentios, que seríamos aqueles que não pertenciam ao judaísmo, né? E também havia ali judeus. E tinha um impasse naquela igreja que era os judeus querendo pregar a lei mosaica, né? E os gentios querendo pregar liberdade pela graça, mas na verdade pregando quase que a libertinagem. E Paulo escreve essa carta, nos 11 primeiros capítulos, ele demonstra a doutrina bíblica do Senhor Jesus. Então, os 11 primeiros capítulos da carta, ele dedica unicamente, exclusivamente a falar da doutrina, daquilo que Cristo deseja para nós, como igreja. Mas a partir do versículo 12, Paulo começa então, propriamente dizer, acerca do comportamento que ele imagine e espera que eu e você precisamos ter para com o Senhor. E ele começa então escrevendo, dizendo para as pessoas que ali estavam, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante desse cenário, queridos, é muito comum nós pensarmos que o culto racional é o culto que eu presto com a minha mente. Porque para nós, hoje, o racional é aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu processo na minha cabeça. Então, esse é o meu culto racional. Tem a ver quase que com o intelecto, né? Mas não era essa a proposta de Paulo na sua, vamos falar, etimologia da palavra, dentro daquilo que era original. Essa palavra racional, traduzindo lá no original, ela significava logique. É a lógica da prestação de culto, era a lógica da vida e da postura cristã de alguém. Então não tem nada a ver com o intelecto, o culto racional, mas tem a ver com a lógica da sua vida e a sua postura cristã. Tudo bem até aqui, queridos? Glória a Deus. E nós vamos falar sobre 4 tópicos nessa noite. Nós vamos falar de relacionamento com Deus, vamos falar de relacionamento pessoal conosco, e relacionamento com a igreja e os irmãos, e o relacionamento com os nossos inimigos. Vou sintetizar aqui somente nesses 4, e depois nós vamos falar em outras oportunidades sobre outros.
É interessante que ele começa chamando a importância de nós estarmos prestando nosso culto como sacrifício vivo, ou seja, não pode ser morto, né? Morto só o holocausto aqui, né, pastor? Só os leitões e tal, os chesters, né? Os fiestas da vida. Esse pode estar morto, mas o meu culto não. O meu culto tem que ser vivo. Portanto, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Ressuscita aí no Espírito, abra o teu coração, a tua mente, comece a cultuar o Senhor com o melhor que você tem, porque Deus não aceita migalhas. Deus deseja seu 100%. Corpo, alma e espírito. Permita-se estar presente nas coisas, né? Estar presente. Um dia eu estava dando aula e eu disse para os meninos acerca do senso de presença. Hoje, ou nós estamos, eu não sei você, mas por vezes, ao levantar da nossa cama, quando nós ligamos o chuveiro, né, para tomar um banho, para sair para o trabalho, por exemplo, a nossa mente já está na conta que nós temos que pagar 2 horas da tarde para a visita que você vai fazer no cliente X, né, no filho que você tem que levar na escola, e os pepinos que você vai ter que resolver, e a água está caindo sobre a tua cabeça, encanada, tudo certinho, né, o sabonete está lá para você se ensaboar, se limpar. Deus está ali proporcionando para você na sua casa, debaixo de um teto. Você não está lá no meio do rio, como antigamente, né? Você está ali sendo cuidado e você não se percebe. E você liga o piloto automático e sai. E lá no portão você lembra, vai que eu saio sem a bênção de Deus, né? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu vou embora, né? Imaginando que nós temos essa capacidade de sermos oniscientes, ou seja, por que as pessoas sofrem, muitas das vezes, até de frieza espiritual? Porque não permite estar presente. Corpo presente, olha para as tuas mãos, olha para o espelho, admire a sua, né? Quem pode? No meu caso eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas quem pode, abre lá o espelho, começa, as mulheres passar creme, né? Se embelezar, pentear o cabelo, porque também acorda daquele jeito, né? Os pichainhos, então, e vai agradecendo a Deus pela presença dele na tua vida, porque ele fala que eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Deus não optou em habitar em lugar nenhum, ele optou habitar dentro de você. Portanto, é impossível você não sentir a presença de Deus. Se você se permitir relacionar-se com esse Deus dessa forma, você vai estar dirigindo, sentindo a presença de Deus. Você vai estar trabalhando, sentindo a presença de Deus. Você vai estar fazendo qualquer outra coisa, mas você vai estar sentindo a presença de Deus. Culto racional tem que ter uma lógica na prestação de culto. Sacrifício vivo, santo. Deus não abre mão da santidade. E agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Culto não é aquilo que eu presto de qualquer jeito, mecanicamente, não. Culto é aquilo que eu dou reverência. Portanto, eu cuido do templo do Espírito Santo, né? E eu tenho certeza que o meu culto é um culto que tem uma lógica na vida cristã. Isso é muito importante de nós entendermos. A segunda situação, dentro desse mesmo texto aqui, no início, no versículo 2, diz assim: não sede conformados, numa tradução que eu coloquei aqui, não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, algumas traduções, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... A pergunta que muitas das vezes fazem para pastores, como se a gente soubesse responder, né? As pessoas chegam às vezes e dizem assim: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Já perguntaram para o senhor, pastor? As pessoas perguntam isso: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso saber. A minha resposta normalmente é: ore por mim também, porque eu também preciso saber. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque nós estamos chegando no fim do ano e nós começamos a fazer retrospectivas, né? E projetos futuros, ou às vezes a gente está até com o pneu meio baixo, nós estamos loucos que queremos que acabe, porque não sabemos nem como vai começar. Cada um de nós chegamos de alguma forma no fim do ano. Tem gente que não gosta do Papai Noel, né? Tem outros que odeiam o Natal. Mas eu vou dizer para você, a maravilha é que tudo tem começo, meio e fim. Importa que você chegue no fim bem com Deus. Deu para você entender?
Mas qual que é a perfeita vontade de Deus para a minha vida, pastor? Eu não sei, queridos. Mas uma coisa eu posso te explicar. Deus não vai chegar para você e revelar para você a sua perfeita vontade, agradável vontade, num instante. Mas eu aprendi e tenho aprendido nesses meus 47 anos, talvez 30 de convertidos, que a vontade de Deus prevalece sobre a tua vida de forma o quê? No processo. É no processo da vida cristã é que a vontade de Deus vai se revelando a você, seja ela perfeita, agradável, vontade de Deus. Quando você está na caminhada, no meio do caminho, eu vou dizer para você, Ele vai revelando a sua vontade na sua vida de maneira gradativa. Então não queira saber qual é a vontade absoluta de Deus para você. Só queira estar com o Senhor dentro de você. Só queira agradar ao Senhor de todo o teu coração. E a palavra de Deus fala, agrada-te do Senhor. E Ele então satisfará o desejo do teu coração. Confia nele e o mais Ele vai quê? Fazer. A oração do Pai Nosso seja feita a sua. Deu para entender? Assim na terra como? Não é mais a sua, é a dele. Então, quando você é humilde o suficiente para reconhecer que você vai fazer a vontade dele e não a sua, fica tudo mais fácil. Eu só quero ser um servo usado por Deus. E é importante discernir algumas coisas aqui nessa palavra. Transformar e conformar. Essas duas palavras terminam com a mesma característica literária. Conformar e transformar. O que é isso, pastor? Vamos entender. As duas palavras terminam com a palavra formar. O que significava isso aqui dentro desse texto, pastor? Essa palavra formar. Ela tem, traduzindo do original, ela tem dois sentidos e dois significados, que é morfê e esquema. Tudo no esquema. Não, brincadeira, vou traduzir. Esquema é no original. Morfé é aquela questão seguinte, quando você, vamos falar assim, trata-se da aparência, né? É aquilo que pode ser transformado pelo ambiente, né? Quando nós tornamos conformar, nós podemos adotar comportamentos que se adequam àquele cenário. Aqui na igreja eu posso transparecer, ser um homem de Deus, mas de repente eu estou aqui no boteco do lado e eu posso fazer... me aparecer um Zeca Pagodinho, um pagodeiro, nada contra, eu gosto de pagode, tá? Mas enfim, eu vou me adequando aos ambientes como o camaleão, isso é o morfé, eu me adapto às coisas. E o esquema, pastor, e o esquema do carioca? O esquema, para você entender, é aquilo que ele não sofre mutação, ele sofre transformação. Para você entender de maneira prática. Uma criança, quando nasce, um bebê, né? A gente nasce bonitinho, todo mundo olha para a gente e fala, nossa, que bonitinho, não, vou até morder, né? Eu que nasci com quase 5 kg 600 e pouco, imagine, 55 centímetros, minha mãe tem que fazer plástica até no olho. Arrebentei tudo lá. Os médicos vinham olhar aquele menino, nossa, que menino pesado, que lindo, né? E a gente vai crescendo e vai havendo o quê? Um esquema, uma transformação. A gente vai ficando criancinha, vai crescendo, vai ficando adolescente, as espinhas começam a aparecer, né? Os cabelos começam a ser cortados diferente, a gente vai ficando meio esquisito. Aí depois a gente chega jovem, depois a gente fica velho, cabelo caindo, tem que colocar, como é que é? Monostidil para não cair o resto do cabelo, né? A barriga cresce, a bunda murcha, os homens ficam tudo esquisitos. Isso é o esquema, transforma conforme o tempo. Deu para entender as duas coisas? Um se molda ao sentido das coisas, e o outro, o tempo é o que vai fazer na transformação. E é o que Paulo estava dizendo aqui, na transformação externa. O que importa na verdade, irmãos? O Senhor fala assim, eu, Senhor, sou aquele que esquadrinho os corações e as mentes. Eu vejo o interior, mas o homem vê o quê? O exterior. Qual a importância que tem de nós sermos transformados? É de fora para dentro? Ou de dentro para fora? De onde vai produzir os rios de água viva? Do seu interior fluirão rios de
Quando nós conseguimos entender isso, algo começa a mudar no nosso cristianismo. Porque nós deixamos de querer ter uma aparência que satisfaça as expectativas das pessoas. E passamos a ser alguém interiorizado no mergulho profundo, nas profundezas das águas do Espírito Santo. E nós nos humilhamos, e esse mesmo versículo aqui, transformar, conformar, é o mesmo que é usado por Paulo lá em Filipenses, quando ele fala, que Jesus fala assim, e ele assumindo em forma de servo, não usurpou, nem se julgou ser igual a Deus, mas antes ele fez o quê? Assumiu forma de servo, e ele foi o quê? Transformou-se naquilo que ele queria ser. Jesus, ele fez esse transformar. E isso que o Senhor deseja de mim e de você, que do nosso interior nós possamos haver uma transformação. Porque o que importa não é aquilo que eu transpareço, mas é aquilo que eu tenho interiorizado como valor, como santidade, como desejo, sacrifício de agradar a Deus. Porque quando o meu interior está equalizado, meu irmão, o externo responde. Amém? Por isso eu falo para os caras solteiros, transforma o seu interior que Deus vai fazer o exterior, beleza? Quando o nosso interior está sadio, o externo não nos confunde. Nós não nos conformamos. Nós não adotamos forma externa para agradar pessoas ou ambiente. Porque nós somos legitimamente alguém que Deus transformou. E quando ele fala transformar pela renovação da mente, é fácil mexer com a mente, irmãos? Quem aqui tem um domínio da sua mente, levanta a mão. Aí dá bem, graças a Deus, essa igreja é igreja de gente verdadeira, né? Glória a Deus. Porque tem lugar que eu vou que eu pergunto isso às pessoas. Eu falo, então você me ensina pelo amor de Deus, porque a minha é muito louca. Tem vezes que eu tenho que ficar orando de olho aberto, porque se eu fecho eu vou para outro mundo. Ou você não é assim, né? Às vezes a esposa está falando, eu entro na tela azul, quando assusta ela fala, você está aqui ou não? Estou, inclusive estou prestando atenção em tudo. O que você falou? Depois a gente conversa. A minha cabeça é muito louca. Nós não dominamos os nossos pensamentos. Todavia, Paulo escreve aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas pastor, como é que eu faço isso? Irmão, só tem um jeito, reconhecer que a sua mente, se você andar por aquilo que você pensa, por aquilo que a mente engana você. A mente mente para você. Se você não andar no Espírito, se você não tiver um interior, se você não tiver embutido dentro de você os conceitos daquilo que é a palavra de Deus, a tua mente te leva a lugares horríveis. Ela coloca que você é o mais feio da turma, o mais pobre, não é assim? Ela te faz você se sentir fora da carta, fora do baralho. Você cogita coisas, você começa a lucubriar coisas que muitas das vezes você acredita nas suas próprias mentiras. E isso é algo que tem matado as pessoas. Mas como é que eu fico com o meu interior equilibrado, pastor? Nós vamos entender isso através dos nossos relacionamentos. Aleluias. Transformai-vos a nossa mente por meio de Jesus Cristo e seu Espírito. Segundo relacionamento, o pessoal conosco mesmo. Versículo 3 diz assim, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada, repita junto comigo, Deus repartiu a cada um. Então Deus não é injusto, pastor? Não, Deus repartiu a cada um de nós a porção. Eu acho massa esse versículo de Paulo, quando ele fala isso, ninguém pense de si além do que convém. Irmãos, há disso que convém, tem gente que pensa muito além do que ele é, tem. Na minha terra, lá em Minas Gerais, quando nós éramos adolescentes, tinha sempre um chato na nossa turma, né? E a gente chamava o cara de Zé Sabão. Ele sabia tudo. Tudo dele era melhor, né? Tudo dele era, sabe?
Você ia falar uma coisa, parece que ele já tinha onisciência, já sabia o que você ia falar. É o Zé Sabão da turma, né? Você já viu essa pessoa? Quando você fala assim, ó, nossa, menino, comprei uma bicicleta. Ele fala, acabei de comprar uma moto. Aí você fala com ele, nossa, você não vai acreditar, menino, você viu o que aconteceu? Ele fala para você assim, olha, aquilo você nem sabe, mas aconteceu algo pior. Na onde? Lá na Yugoslávia, lá. Você está por fora, você não... É aquela pessoa que tem mais dinheiro que todo mundo, viaja mais que todo mundo, não é assim? Prega mais que todo mundo, é mais santo do que todo mundo, não é assim? Tem gente que é chato pra caramba, pô. Ele pensa além do que convém dele mesmo. O cara não se coloca. Aí a gente fala assim, não tem desconfiômetro, não é assim? Tem assim, ele não pensa de maneira moderada, mas ele pensa além de si mesmo. Isso é um grande problema. O que se chama isso? Pessoas que têm o quê? Aquilo que a gente chama de perfil de superioridade. Pessoas que se acham superiores às outras. Mas, pastor, tudo bem, isso é ruim, mas e aquele que pensa ao contrário? Eu sou o menor, do menor, do menor, do menor da minha casa. Não é Gideão que eu estou pregando não, tá? Mas é aquela pessoa que tem complexo de quê? Inferioridade. Tudo para ela é difícil, tudo para ela é complicado, né? Você vai falar para ela, irmão, vamos varrer a igreja. Ela fala, ó, você não acredita, meu dedo está caindo. Não estou, nossa, eu não nasci para varrer. Sabe, nossa, eu estou tão assim. Pessoa que tem uma inferioridade. Você chama ela, por exemplo, assim, vamos ali tomar um sorvete. Ela está sem grana, ela é incapaz de falar o seguinte, ó, se for na sua conta eu vou, porque eu estou meio quebrado, mas semana que vem eu pago a sua. É aquela pessoa que se sente assim, não posso, eu não tenho, né? Como é que eu posso falar isso que eu não tenho dinheiro? Eu tenho um orgulho, eu não posso falar que eu não tenho, né? Jamais e tal. Eu sou a pessoa que tem a inferioridade, é problema também. E Paulo está dizendo isso, não pense além do que convém, nem para a superioridade e nem para a inferioridade. Pense com moderação acerca de si mesmo. Isso é humildade. Humildade. E é interessante porque aqui até bate com o que o pastor, nós não combinamos, mas bate com o que o pastor estava falando aqui. Para os irmãos que gostam do culto online, segura aí, eu não combinei nada com ele, hein? Versículo 4 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Segura aqui um pouquinho. Pessoas que são desigrejadas, cristãos que são membros dos corpos individual, deixa eu te dizer, você está fora do propósito, esse eu posso garantir, que está fora do propósito da vontade de Deus. Não sou eu, a escritura que nós lemos diz que nós somos feitos membros do corpo de Cristo. Assim como nós dependemos um dos outros, nós temos que ter uma sinergia entre nós, cada um conforme o dom que Deus reparte na diversidade. Isso é o corpo de Cristo, né? Não faz sentido eu andar com o braço decepado e ficar aleijado. Aqui Paulo mais tarde fala, não pode dizer para o olho, a boca, que ele não precisa dele. Não pode dizer para o pé que não precisa da mão. Todos precisamos uns dos outros. Portanto, a ideia de estar... tem pessoas que falam para mim, pastor, né, eu tenho uma decepção enorme com a igreja. Porque lá em 1930, uma pessoa me traiu dentro da casa de Deus. E eu vou dizer para o senhor, nunca mais eu me envolvi com nada. Nunca mais me levantei para o ministério. É assim? Triste dádiva sua, querida. Porque Deus não tem dó de você. Deus é um Deus de justiça, Ele vai fazer justiça. Mas, todavia, você julgar por uma situação que você teve com pessoas, a decepção de servir a Deus no meio de uma comunidade, tem um problema dentro de você.
E é necessário corrigir. Por quê? Uma das coisas interessantes, pega lá, nós muito do churrasquinho aqui em Rio Preto, pega uma brasa, tira ela do braseiro e deixa ela fora para você ver. Primeiro ventinho ela apaga. É mentira ou não? Pega um rebanho de ovelhas, tira uma no meio ali do pasto, no meio ali do mato, né, no sítio, deixa ela dando sopa ali, se não é mais fácil para ela ser presa para o inimigo. É mentira ou não? Como que a pessoa quer viver uma vida individual dentro de um contexto de corpo de Cristo? Não tem jeito. É inconcebível, é impraticável esse tipo de situação. Portanto, se você tem essa característica, repense a sua vida cristã. Nós somos membros do corpo de Cristo. É aqui que nós vamos nos ajeitar, é aqui que nós vamos nos moldar, e é aqui que o Senhor vai transformar o nosso caráter. Deu para entender o que Paulo estava dizendo para a igreja? Aleluias! E aqui é interessante, porque no finalzinho, quando ele fala assim, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Irmãos, aqui nós vamos ter que parar os homens dos meninos. Se tem algo que tem acabado, muitas das vezes com algumas comunidades, é a confusão do que é profecia e do que é revelação. Isso entrou no imaginário das pessoas, que aquela pessoa que tem o poder de Deus, ela é um profeta de Deus, e glória a Deus, Deus tem os seus profetas, né? Como tem os seus mestres, como tem os seus pastores, como tem os seus apóstolos. Deus tem características, e a diversidade do corpo de Cristo ela é imensa. Não queira a gente encaixotar a Deus e o poder de Deus. Mas desculpe, muitas pessoas ficam atrás desses tipos de situações, de palavra profética, não é assim? De uma revelação. Irmão, revelação, a palavra profecia, que está aqui que Paulo está dizendo, ela precisa ter um culto racional, uma lógica. Tem que ter, qual a característica que nós precisamos ver numa palavra profética, seja eu ou qualquer pastor que estiver ministrando você. 1 Coríntios 14, 3 diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. Toda profecia vinda dos céus para você, ela precisa exortar, consolar e edificar. Esse filtro nós precisamos ter. E tem mais. Profecia é o que está na Escritura. Billy Graham tinha uma frase que ele dizia o seguinte, eu acredito que a Bíblia tem capa e contracapa, o resto é detalhe. Ou seja, tudo que está para ser revelado ao meu coração está nas Sagradas Escrituras. Eu não sou dependente de absolutamente ninguém, de dom de ninguém. Se eu quero esmerar-me em conhecer a palavra de Deus, o Senhor se revela ao meu coração. Ele habita dentro de mim. Deu para você entender? Ele habita em você. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Bíblia, ela é apta para corrigir, para educar você na justiça do Senhor. Portanto, busque na palavra de Deus, e com certeza você vai encontrar respostas para aquilo que você precisa para a tua vida. Aleluias. Andando um pouquinho, há diversidade de dons no meio da igreja. Isso está tudo bem. Né? Uns dançam, outros cantam, outros pregam, outros falam, outros trabalham, outros prestam serviço. Nós vamos ir um pouquinho para baixo, está tudo certo. Mas muito cuidado com profecias ditas, que muitas das vezes são do inferno, irmãos. Para dividir, para colocar dúvida no seu caráter. Né? Coisas que a gente percebe aí que parece com cara de espiritual. Mas no fundo, é algo para destruir a sua vida. É quase que uma boa cumba, né? Para não falar macumba. É quase que uma boa cumba. Uma vez eu fui orar para a pessoa. Terminou o culto, a pessoa veio chorando. Eu falei, nossa, hoje eu arrebentei. Não é possível. Aí desci e a irmã falou assim para mim, pastor, ora por mim, porque olha, a palavra foi. Eu falei, amém, oro. Deixa comigo. Orei para a irmã, abençoei e tal. Quando ela abriu o olho, ela falou assim, pastor, mas Deus não te revelou nada? Eu falei, meu Deus, e agora? Pensei, se eu falo que não, parece que eu não, né?
Eu digo, irmão, vamos continuar orando. Em nome de Jesus, eu orei. Terminei de orar, ela falou assim, Deus falou alguma coisa com o senhor? Eu falei, irmão, vamos continuar orando. Quando deu a terceira vez, ela abriu os olhos e falou assim, pastor, Deus falou alguma coisa com o senhor? Ele falou para nós ir embora, irmã. Não, pastor, mas não falou nada. Eu falei, não, irmã, falou para nós ir embora. Que ele abençoa nós e vamos com nós, né? Porque tem coisas que parece que entra no imaginário da pessoa. Ela escuta o culto inteiro, mas no final, quando eu falo assim, Deus está me revelando, irmão, a pessoa quebranta a hora. Ai, meu Deus, é minha vida. Irmão, cuidado. Ele se transforma em anjo de luz para te confundir. Aí você tem preguiça de estudar as escrituras, e a Bíblia fala, errais por não conhecer nem a escritura, e nem o the power de Deus. E aí? Você vai ficar por inocente? Não vai. Versículo 7 diz assim, se ministério, seja em ministrar. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui também tem confusão. Pastor, não sei qual é o meu ministério. Revela para mim qual que é o meu ministério, pastor. O outro já fala assim, não, eu tenho um ministério, né? E ministério que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é servir, diaconal. Todos nós nascemos para servir. A Bíblia fala, aquele que quer ser o maior, seja o quê? O que mais serve. O maior de todos, Jesus pegou a toalhinha, o baldezinho, os pés chulezentos dos apóstolos. Imagina aqueles minduim cheios de terra e barro, irmãos. Jesus, o Todo-Poderoso, o Pai de tudo, o Senhor da nossa vida, lavando aqueles minduim, casu encravado de Pedro, imagine. Ensinando para eles, quem quer ser o maior, seja o que mais serve. Ministério é servir. Ministério não é dom, ministério não é status. Ministério é ser garçom, servir com um sorriso no rosto e a alegria do Senhor. Deu para você entender? Aleluias. E ele fala assim, aquele que ensina, em algumas traduções fala assim, esmere-se no fazê-lo. É maravilhoso ensinar. Um dos dons de Jesus, ele era mestre. Eu não sei você, mas tem aqui umas amigas, irmãs minhas aqui, que estudam lá com a gente lá no seminário, eu aprendo com eles lá. Tudo bem que eu dou uma galobada neles, viu, pastor? Porque tem vezes que eles entram numa história lá, eu não sei, eu dou neles um somebody love, depois eu vou para casa estudar, eu volto, né? E está tudo certo, eu aprendo ali naquela faculdade. Mas, para você dar uma aula, irmão, ó, você estuda. Você pega a tradução daqui, você fala para o pastor, está falando hoje, né? Hoje eu estou descansando. Irmão, deixa esse homem descansar. A mole é não. Né? Vocês não sabem o que é preparar um esboço. O tormento que é na vida da gente. Tem uma escritora chamada Cora Coralina, que já morreu, ela dizia assim, o pior de ser uma escritora é escrever. Você não tem ideia do que você precisa e a conexão que você precisa ter para você criar um esboço, uma palavra, uma aula para criança. Imagina as professoras lá de trás. Pegam crianças de 3, de 6, de 9, de 12, os pentelhos, pega tudo. E você tem que pegar a escritura e traduzir para a linguagem pedagógica daquelas crianças. É moleza ou não? É o que Paulo está falando. Se você dedica a ensinar, esmere-se no fazê-lo. Faça da maneira melhor que você conseguir, em nome de Jesus. Cava fundo, irmão. Versículo 8 diz assim, e o que exorta, usa esse dom de exortar. Aqui é interessante, quando Paulo fala isso, ele fala assim, o dom de exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Aqui é uma igreja. Eu não sei você, mas, de novo, eu vou voltar lá para a minha conversão, lá para trás das montanhas, lá em Minas Gerais. Você não vai saber, porque tem no Google, existe a palavra município de Timóteo. Pode olhar lá, existe, irmão. Tem lá. Quando eu me converti lá, a gente temia as irmãs que tinham dom de exortação. Adolescente, jovem, no sangue, tinha vezes que a gente dava uma escorregada na banana, vinha para a igreja meio que com um pecadinho embutido. E quando passava perto daquela irmã, a gente passava igual o presidiário, viu? Com medo.
Porque a gente pensava assim, vai que Deus, aquela irmã vem para cima de nós, né? Tinha uma irmã lá, chamada Beth Pina, irmãos, eu orava com um olho aberto e outro fechado, essa mulher vai revelar a minha vida, né? Porque a gente tinha ideia de quem tinha o dom de exortação, era aquela pessoa que era uma palavra dura, uma pessoa que debatia em nós, descia a lenha, né? E na verdade, eu quero traduzir para você, e eu vou te dar um revelamento hoje. Levante sua mão e fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Pastor foi tomado do Espírito hoje. Recebe aí, irmão. Exortação está faltando na igreja nos dias de hoje. Pastor, o que é isso? Sabe o que é exortar? Na tradução que Paulo estava dizendo aqui, ficar ao lado, pôr de pé, sustentar. Irmãos, você está vendo alguém passando dificuldade, o irmão está caído, o irmão está passando, está numa luta e tal, você vai exortar, você vai escorar, a Bíblia fala, aquele que está aqui em pé, cuide para que não caia, mas o dom de exortação é alguém que carrega aquela pessoa lado a lado. Portanto, ele fala, aquele que tem o dom de exortar, exorte, permaneça do lado, diga para aquele, você vai crescer, você vai desenvolver, Deus tem um perdão para a tua vida, levanta, rapaz, vamos embora, porque Deus tem o melhor para nós. Essa igreja, Deus nos colocou aqui em comunidade, para a gente arrebentar e fazer a obra de Deus com alegria no nosso coração, nós não vamos parar, em nome de Jesus. Aleluia. E o que tem o dom de repartir, faça com liberalidade. Isso aqui é dom. Todos nós devíamos e devemos ter como prática cristã que você professa, ser liberal, ser dizimista, ser ofertante. Isso é pré-requisito. Não combina cristão evangélico, né? Souvenir, irmão, que não abra mão. Ô, irmã, dá um cutuco no marido aí e fala assim, se é pão duro agora você vai ouvir. E irmão, você aproveita isso, a sua mulher meio... Você fala, tá vendo? Deus está falando. Não combina crente pão duro, irmãos. Não tem nada a ver. Pastor, eu trabalho, eu tenho minhas reservas. Irmãos, diligentemente você deve ser alguém organizado. A Bíblia fala que aquele que não calcula o tamanho da torre, antes de fazer, depois não vai reclamar do prejuízo. Deus não te chama, há exemplo inclusive na Bíblia de José lá, né? Ou quando foi lá, Faraó lá, 7 anos de fartura, 7 anos de vacas magras. Ele guardou para poder depois, arrebentou lá no reino. Foi ou não foi? Está na Bíblia. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Liberalidade é fruto do Espírito na vida de um cristão. Não tem como. A Bíblia fala, aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que têm um dom de repartir. Que têm a liberalidade. Né? Pessoas que têm assim, o prazer de abençoar outras pessoas. E agora eu quero profetizar no meu nome. Amém, queridos? Que nessa igreja, pessoas vão passar a ter esse dom de liberalidade, de repartir. Quando vê um irmão em necessidade, vai sem holofote e diz, irmão, está aqui, abençoa a tua vida. Está aqui uma cesta básica, está aqui, né, algo para você pagar um combustível para vir para a igreja. Eu vou dizer para você, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas isso é o dom que Deus pode repartir com você. Amém, queridos? Aleluia. E o que preside? Com cuidado. O que preside senhores passageiros. Não é isso não. Senhores presidente da República. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, pastor? O que preside é o líder. Dentro da igreja tem pessoas que têm uma liderança e ele influencia. E é nato, a pessoa que tem um dom de presidir, ele é líder, ele tem isso, né, natural nele. E ele pode exercer uma influência para o bem, e muitas das vezes pode exercer uma influência para o que preside. Paulo diz, com cuidado. Lidere, exerça o dom de liderança, com critério, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O que é misericórdia, pastor, aqui nesse sentido? É pensar com o coração do outro. Você já viu pessoa que tem isso? Dom de misericórdia? Na nossa igreja tinha um. Deus recolheu, tão bom como era.
Irmão Domingos, não sei se alguém aqui conhece, ele era muito conhecido na cidade. O irmão Domingos, um homem generoso, um senhor que as crianças faziam fila no final do culto, porque ele era cheio daquelas balachitas, sabe? Alguns amigos meus me chamam de negando a balachita, mas tudo bem, isso é detalhe. Mas ele sempre tinha as balas no bolso. E no final do culto, as crianças iam no bebedouro, ele pegava e dava bala para elas, né? E ele não podia ouvir alguém da nossa comunidade, alguém do nosso meio, tá meio passando um apuro, que ele chegava lá com cestas básicas na casa daquela pessoa. E eis aqui um que viveu essa bênção. Teve um período que eu tive que sair, né, fazer uma transição profissional, e eu entrei numa draga danada. E eu não sei por cargas d'água, irmão, tem um fofoqueiro, toda igreja tem um fofoqueiro, que descobriu, e chegou na igreja e falou, pastor Embo está arruinado. Eu louvei a Deus por isso, né? Mas assim, essa foi a fofoca gospel, essa eu posso contar, E aí, soltou lá, o senhor Domingos ficou sabendo que eu estava precisando, assim, de um reforço e tal. Um dia chega aquele homem na porta da minha casa, pastor, tudo bom? Entra aqui. Eu entro no carro dele, gostava de uns carrão sedã, bonito. Entrei, pensei, onde esse velho está me levando, né? Amém, glória a Deus, vai para uma visita, para orar para alguém, expulsar um demônio, deve ser alguma coisa dessas coisas, que só vem essas coisas para nós, né? Beleza, vou fazer lá o que eu tenho que fazer. Parou no supermercado, desceu, pegou 2 carrinhos, eu pensei assim, deve ser alguma coisa para a igreja. Me chamou para ajudar, porque nós vamos comprar coisa para fazer, né, coisa na igreja. E aí aquele homem pega 3 sacos de arroz, feijão. Aí ele começa a pegar óleo. Tá bom, pastor? Eu falei, tá ótimo. Ele falou, não, leva mais 3. E 8 latas de óleo. E colocou uma... Falou assim, essa menina gosta de Danone, pastor? Ah, meus netos gostam muito. E foi, irmãos. Chegou no açougue. Ele falou assim, eu sei que ele gosta de carne, hein? Pode fazer isso. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Se esse homem pedir para dividir essa conta, eu vou ajoelhar e vou... Sangue de Jesus tem poder. Nunca vi um trem desse. Moral da história, aquele homem, nós saímos dali, ficou no caixa, o dono do mercado já era parceiro dele, passou lá o checão dele, saímos, entramos no carro. Eu fiquei com uma vergonha, irmãos. Porque a gente tem orgulho, a gente só não fala. Mas nós somos orgulhosos pra caramba. E Deus usa essas coisas para quebrar o nosso orgulho. Quando chegou na minha casa, eu não tinha... Sabe, irmão, eu escutava pernilongo. Aquele homem desce humildemente, se carrega na minha garagem, bate no meu ombro e fala assim, acho que aqui dá para o senhor uns 3 meses, né, pastor? E eu disse, 3 meses? Eu acho que eu ganhei, foi o ano inteiro de comida, né? Tudo bem que é reforçadinho aqui também, mas ele bateu no meu ombro, olhou nos meus olhos e disse assim, o senhor é um homem guerreiro, o senhor é um homem trabalhador, Deus vai honrar você. Pessoas que têm um dom de misericórdia. Sabe, em memória de que nós fazemos lá na sede hoje, em memória desse senhor que faleceu? O asilo de Guapiaçu, todos os meses nós mandamos fraldas, cestas básicas, lençóis, não sei o quê, porque esse homem, todo mês, ele pegava, juntava alguns irmãos ali, pegava as ofertas, comprava as coisas e levava lá no asilo de Guapiaçu. O pastor Reginaldo nunca mais deixou de fazer. Pessoas que têm um dom de misericórdia, e eu profetizo que aqui também vai ter, em nome de Jesus. Aleluias. E terceiro relacionamento com a igreja e com os irmãos, versículo 9 diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apega-vos ao bem. Aleluias. Aqui quando Paulo fala desse amor, irmãos, ele está falando da hipocrisia. O que era a hipocrisia no original? Era o ato de atuar com a máscara. E ele fala para as pessoas aqui, olha, o amor seja não fingido, ou seja, não seja hipócrita, seja verdadeiro. Irmãos, quando você der a paz do Senhor para o teu irmão aqui, ainda que você não tenha intimidade, porque às vezes nós temos, né, aos domingos, algumas coisas, tem pessoas que a gente tem mais intimidade, outras não, mas dê a paz do Senhor, olhando nos olhos do seu irmão, abençoe ele. Ô irmão, Deus te abençoe, que bom que você está aqui, né? Paz do Senhor. Eu não preciso ser íntimo teu, mas eu posso te abençoar com verdade, eu posso te amar sem te conhecer. Deu para você entender? Faça isso com que você vai ver. O amor do Senhor seja sincero,
sem cera, no latim, né? E versículo 10 ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos a honra uns dos outros. O que significa esse fraternal aqui no meio? Significa, na origem, que o amor fraternal é amar o teu irmão como se fosse o quê? A sua própria família de sangue. Paulo estava dizendo: eu não sei você, irmão. Na minha família o pau quebra. Tem vezes que nós estamos almoçando, o frango está lá, tranquilo. Aí nós lembramos de um assunto que divergimos. Meu pai cita um negócio lá, aí minha mãe já entra no meio e fala: você também fala demais. Aí o outro, e aí eu tenho que entrar no meio, quase que como um apartador, né? E fala: ô, velho, para de brigar aí, vamos comer em paz. Aí o outro fala: é que o seu irmão é assim? Eu falo: não. Aí vem falar, e a gente se defende. Aí, irmão, tem hora que o negócio fecha. A sua também é assim, não? Hã? Isso acontece, é família. Paulo está dizendo aqui: ame o teu irmão com amor fraternal como se fosse a sua própria família. Sabe o que vai acontecer de hoje em diante aqui? Porque lá em casa também é assim. Eu chegava em casa meio triste da escola, às vezes meio arranhado, porque a gente era moleque mesmo, não brigava mesmo, mas era terrível. A minha mãe falava assim: o que aconteceu, meu filho? Fala para a mamãe, porque se alguém tocar no fio do cabelo do meu filho, eu não sei o que eu faço. Eu mato essa pessoa, não é assim? E pegava vários e sentava em nós, mas ela podia falar isso. É assim que a gente vai ser. Nós vamos parar de pentelhar o irmão aqui e vamos olhar para ele, ainda que ele seja uma íngua no nosso pé, e nós vamos dizer: eu vou amar você com amor fraternal. Você é meu irmão, não tem jeito. Eu vou ser isso na casa do Senhor, em nome de Jesus. Fala de algum aqui para você ver. Quando alguém fala assim: você é da igreja do pastor? Não, eu sou da igreja do pastor Renan. O que você tem para falar? O que você tem para falar? Né? Fala logo ou caso para sempre, senão o negócio vai pegar fogo. Porque nós vamos começar a amar o nosso irmão com amor fraternal, com amor como se fosse a nossa própria família. Versículo 11 diz assim, aqui nessa tradução fala assim: não sejas vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo no Senhor. Sabe o que estava dizendo aqui? Não seja lerdo. Porque tem hora que tem gente que a gente tem que arrastar. Não é verdade? A pessoa recebe Jesus, tem Jesus, a gente enfia a cabeça dentro da água, ele batiza, a gente prega, a gente bota um cara, mas o cara: ó céus, ó terra, ó o demônio está tomando conta, pastor, eu não sei o que eu faço, né? A esposa do cara está do lado assim, falando: pastor, manda um raio, leva embora, eu não aguento mais esse homem. O homem pega na quinta, pastor, não tem jeito. Vocês já viram isso, né? Eu tive um cara desse lá em Jundiaí. Eu falava: gente do céu, meu filho, reage em nome de Jesus, né? Aquela pessoa lerda que não vai de jeito nenhum, né? Vagarosos, mas servindo ao Senhor. Nós temos que fazer essas pessoas ser fervorosas. Paulo arrebenta nós no espírito. Versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, alegrar tem sido difícil nos nossos dias, vamos ser realistas. Porque a alegria é fruto do Espírito. E, por vezes, nós viemos para a casa do Senhor. Você está vivendo um final de ano, você está refletindo. Por vezes nós deixamos que o Espírito, aquilo que é a batalha da vida, tire do nosso rosto a alegria do Senhor, que é a nossa força. Alegria não é estar com um sorriso 9 para as 15, irmãos. Porque tem dia que é difícil mesmo. Alegria é fruto do Espírito, tem que brotar de dentro para fora. O mundo está caindo, pode estar você, sabe,
com conta, sem conta, pode estar as coisas, né, nem, não haja vídeo no curral, ou fruta oliveira minta, você está uma draga danada, mas por dentro você está em paz, que excede todo entendimento, continuando confiando no teu Deus, o seu único Senhor e Salvador. Você está em paz com o Senhor, e você sabe que toda tribulação, ela é leve e momentânea, e você passa como alguém que tem o Espírito excelente do Senhor dentro de si, e você consegue se alegrar. E uma das coisas interessantes, que muitas das tristezas que nós temos é por coisas, e não por coisas espirituais, são por coisas materiais. Mas quando nós trazemos a nossa esperança para aquilo que é eterno, a volta de Jesus, né, o propósito do Senhor para a minha vida, tudo passa a ser relevante diante dos meus olhos. O versículo 13 diz assim: comunicai aos santos nas suas necessidades e segui com hospitalidade. Aqui Paulo estava num contexto que naquele tempo não tinha hotelaria, nem lugares específicos para atender as pessoas. Como eu te disse, Roma ali era um lugar que vinham pessoas de todos os lugares, e não havia hospedarias para todas as pessoas. E a igreja, Paulo estava ensinando para eles: sejam hospitaleiros. Abra a casa de vocês. Vocês não estão tendo reunião de terça-feira aqui? Abra a casa de vocês. Ah, mas eu só tenho um banco de madeira. Irmão, não tem problema, senta no chão. Abra. É interessante porque a gente que é pastor, às vezes a gente vai em palacetes, irmãos. Tem casa que você entra, você fala assim: Jesus, minha casa, você não pode levar nunca essa pessoa lá. Você não vê um fio de cabelo de gato no chão. O porcelanato chega até a espelhar a gente, igual um... Aí você senta na mesa: pastor, senta aqui, pastor. Tem tanto garfo, tanto talher, que você pensa assim: o que ela fizer eu faço. Não tem condições. Nunca vi isso na vida. Né? Então, pratinho de sopa, pratinho não sei o quê, talher de prata. Você pensa assim: meu Deus, vai sair um rango aqui daqueles. Aí vem, a gente fica até constrangido, né? A gente conversa até baixo. Amém, irmãos? Tudo bem? Paz? Tudo jóia? Como é que vai a vida? A empresa? Os negócios? Deus faz obras na nossa vida, né? Aí a pessoa vem e fala assim: o senhor quer coca? Você está com vontade de tomar 3 litros, não gole. Você fala: pode ser água com gás, irmã. Não é assim? Porque a pessoa tem uma casa tão impecável, então você pensa assim: meu Deus, aqui daria para nós pular nessa piscina, fazer batismo, encher esse lugar aqui. Né? Mas não, tem que estar tudo... Ô, irmão, o blindex chega até... Eu falo: meu Deus, dá vontade de perguntar assim, coisa de pobre. Ô, irmã, o que a senhora passa aqui? E do do banheiro lá em casa tem hora que eu tenho que... Nossa Deus, né? O box do banheiro. Porque é aquela casa... Mas tem umas casas que é da hora, irmãos. Quando eu vou na casa do meu tio lá em Minas, eu adoro. Porque lá em Minas, é assim, vou contar para vocês. A gente veste chinela havaiana, os minduim para fora, bermuda, camiseta, o portão já fica arreganhado. Estamos fazendo frango lá, a fumaça está aquela tocha olímpica no fogão a lenha lá. O vizinho enxerga o cheiro e já vem de enxerido. Ah, compadre, tem pão? O que você está fazendo aí? E ele pega o prato, abre a panela na sua frente, mete a colher e enche aquele pratão, senta, põe pimenta e come. A gente conversa e tal. Chega outro, conversa e come também. E come. É até acabar o incenso. E não tem frescura. Coca-Cola, não, tá aqueles meninos tudo barrigudo, tem verba do lado, mas está comendo. Hospitalidade. Não é assim? Pelo amor de Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a ser isso. Abrir nossa casa, né? Receber as pessoas, receber os nossos irmãos, dividir o que temos, com graça. Cada um oferece o que pode. Beleza? É o que Paulo estava dizendo. Versículo 16, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoeis, e não amaldiçoeis, ele diz, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui também eu quero fazer um parêntese. Vocês percebem que hoje nós estamos tendo aula, né, irmãos? Glória a Deus. Chorar com os que choram, diz a psicologia brasileira, que nós somos quase que unânimes nesse quesito. A pessoa, por exemplo, eu pelo menos, quando criança, nem sabia que Tancredo Neves quem era. Mas quando eu tocava aquela música do Milton Nascimento,
Amigo é coisa para se guardar. Ai, meu Deus. Dava uma tristeza no coração. Não é assim? Aí o outro chega para você e fala assim, rapaz, aconteceu uma tragédia, nem termina. Né? A gente chora. Chorar com os que choram, nós somos craque demais. Pastor, estou quebrado, irmão, vamos chorar. O negócio nosso é chorar. A gente tem esse dom de chorar com quem chora. Mas se alegrar com os que se alegram, não é muito a nossa praia. O irmão vem contar um testemunho para nós. Pastor, você não vai acreditar. Comprei um velocípede para o meu menino. O menino está radiante, pastor. Tem gente que fica para o irmão e fala, amém, querido, glória a Deus. Né? Ô, irmão, comprou uma... O menino está gostando? Solta ele na pirambeira, irmão. Ô, que beleza, o vento batendo na cara dele. Já imaginou? Nesse velocípede. Irmão, que bênção, Deus te honrou que você comprou um velocípede. Irmão, o irmão comprou um velocípede para o filho dele. Olha que bênção. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Aí quando a pessoa conta um testemunho, pastor, Deus abençoe, eu comprei um carro 0 quilômetro. A igreja, ela não sabe que o carnê do cara é desse tamanho. É uma Bíblia. Mas nós estamos dando glória a Deus. Precisamos regular isso e sabermos o seguinte, vamos alegrar com a alegria do outro. Quando o outro estiver alegre, vamos nos alegrar. É uma comunidade. O pastor fala assim, irmãos, em nome de Jesus, 2025, nós vamos pegar aqui, vamos pintar, tem tudo aqui. O irmão fala, se fosse a minha casa, né? Não sei como vai pintar, não tem dinheiro, como é que eu vou fazer, né? É aquele que é o pedra no sapato. Não vai ser mais assim. Vamos se alegrar com o que se alegra. Vamos fazer um réveillon aqui, encher isso aqui de comida, transbordar, gelatina, tudo que é comida, pudim até nos olhos, e vai ser uma festa. Alegria, em nome de Jesus. Aleluias. 16 diz assim, seja unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Não vos acomodeis com coisas altas, mas sim com as humildes. Ele está dizendo, fica com seus pés no chão, meu querido. Às vezes você está iludido que Deus vai mudar a sua história, sua mente financeira. Outro dia eu estava pregando ali para uns irmãos, falei para eles, irmãos, vocês leram a Bíblia? Leia, pastor. O que Jesus disse para o jovem rico? É mais fácil passar, né, um camelo pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Tem crente hoje que se mata para ficar rico. Eu não quero, desculpa, mas tem coisa que não tem muita lógica, entendeu? Porque se é mais difícil para um rico entrar no céu, quer ser pobre. Então, pelo menos a chance é maior, né, irmãos? Lógica. Se é mais difícil um rico entrar no reino do céu, deixa eu aqui na classe média para baixo, pastor. Está tudo certo. Deixa que nós dividimos, tem hora que nós tem hora que não tem, e está tudo certo. Por que as pessoas ficam loucas querendo o principado de mamão na vida dela? Não é assim? Pense isso em nome de Jesus. E quarto lugar, relacionamento com os nossos inimigos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aleluias. Irmãos, isso aqui é algo também muito sério. Não torneis, ou em outras traduções, não pague o mal com o mal. Vou te dar um testemunho rápido. Uma certa vez eu trabalhava numa empresa em Jundiaí, vendendo máquinas copiadoras. E durante 5 anos eu trabalhei naquela empresa junto com um amigo meu. E nós fizemos aquela empresa decolar de vendas, ficou uma empresa muito bacana. Mas Deus, eu tive um sonho de empreender, como todos jovens, né, recém-casados e tal. E fui empreender com a minha esposa, pedi demissão daquela empresa e fui mexer com o meu comércio e tal. Mas 2 anos depois, vem a gravidez, vem um filho, e os compromissos da gente começam a se mudar, o couro aperta, né? E aí a gente pensa, opa, vou continuar aqui ou vou voltar para o mercado? Foi essa a minha decisão, vou voltar para o mercado de trabalho. Primeira coisa que eu pensei, eu era o recordista de venda lá, eu vou voltar lá. Só que quando eu cheguei lá, esse rapaz era o quê? Esse dito amigo, supervisor do departamento. E o dono da empresa, o proprietário, disse assim, Emerson, por questão de hierarquia, eu não posso te contratar diretamente. Eu quero muito, mas precisa falar com o fulano de tal,
Porque se ele deu aval para mim, está dentro. A gente não tem nada contra você. Muito pelo contrário. Eu fui todo humilde, pensando assim, agora está fácil. Fui lá falar com aquele bendito fruto, irmão. Cheguei lá, o camarada na minha frente sorriu com um sorriso amarelo. Por trás ele disse, never. Fechou-se a porta. Expectativa, né? Quando você coloca sua expectativa em homens, meu irmão, Deus vai e te quebra no meio. Voltei o murchinho para trás, aprendendo essa lição na vida. Olha, confia em Deus, porque com homem não dá para contar, não. E Deus abençoou, fiz entrevista em outros lugares, e fui trabalhar numa concorrente lá em Campinas. Viajava todo dia, ficava horas, né, fora de casa, e ia e voltava, e fui. Nessa empresa, ela cresceu absurdamente em Campinas, e eu passei por todos os estágios dela, vendedor, supervisor, gerente de filial, e fui indo. Quando assustei, eu era o segundo homem naquela empresa com 5 anos de trabalho. Era o gerente administrativo financeiro. Pensa, gente, que é gostoso contar dinheiro dos outros. Nossa, como é bom. Você vai nas reuniões naqueles bancos grandes, você chega e fala assim, ele é o financeiro da empresa. Irmãos, as portas abrem automaticamente. Pena que não é meu dinheiro, né? Mas eu cheguei nessa posição, adivinha vocês, um dia chega um currículo na minha mesa. De quem que era? Do cabra lá. A vida gira. Primeira atitude do meu coração. Perfeito. Falei? Deus me honrou. É a primeira atitude humana que passa sobre a tua cabeça. Mas vem o Espírito Santo e pega uma régua, dá no meio da sua cabeça e fala, para, cabeção. Não pague o mal com o mal. Está entendendo que você é servo? Amém, Jesus? Não vou discutir, Pai. Deixa que eu vou fazer o que ele não fez por mim. Peguei o currículo daquele rapaz, levei para o supervisor da área, falei, esse cara aqui eu endosso, eu trabalhei com ele e tal, é um cara bacana, acho que se tiver perfil para a vaga aí, pode pegar, que o cara é bom. E assim aconteceu. Naquela época ele não era cristão, hoje ele é cristão, mas é da Universal, que Deus tem misericórdia dele. Mas é meu amigo até hoje. E ali eu recebi e aprendi, nunca devemos pagar o mal com o mal. Deu para entender? Isso é um princípio que nós precisamos ter na nossa vida. Versículo 19, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui ele fala a ira de Deus. Há questões que nós temos que levar ao tribunal de Deus e deixar com ele. Amém, queridos? Dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai ser alguém iluminado quando você souber tratar o seu inimigo. Versículo 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, é esse relacionamento que Deus deseja que você tenha. Alguém que transita em todos os cenários. Pessoal, comunidade, irmandade, família, inimigos. Pleno do relacionamento com o Todo-Poderoso. Pleno daquilo que é a sua responsabilidade enquanto cristão. Porque é assim que nós possamos caminhar para 2025, sendo uma igreja na presença do Senhor. Sendo verdadeiramente um corpo bem ajustado. Não tem aquela música? Nós somos corpo, assim bem ajustado. Eu sou velho. Totalmente ligado, unidos. A gente nem canta isso hoje mais, mas assim, expressando a glória do Senhor. É isso. Uma família, vivendo o amor de Cristo, vivendo o compromisso, não é assim? E ele termina dizendo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim, querido irmão. Fique de pé, meus queridos, vocês são preciosos na presença do Senhor. Aplauda o nome dEle, glorifica o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que você possa viver esse restinho de ano debaixo da glória, da presença poderosa de Jesus Cristo. E que eu, como irmão, como amigo, como servo do Senhor, que essa igreja de 2025 viva tudo que o Senhor tem preparado para vocês. Que vocês pisem em janeiro e saiam em dezembro
na presença do Todo-Poderoso. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém. Você foi alimentado? Então nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu queria que você, aí no seu lugar, você abrisse o coração, a sua mente, como foi ministrado aqui. Quantas instruções, quantas ilustrações, quantas coisas de Deus nós ouvimos nessa noite. Quem sabe você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Quem sabe você precisa rever o seu relacionamento consigo mesmo. Quem sabe tem alguém que tenha te ferido. Talvez você guardado algo, alguém falou de você, alguém te decepcionou. Eu quero convidar você a abrir o seu coração aí no seu lugar, falar com Deus, diante da palavra que foi ministrada. Se há algo para você, quem sabe resolver dentro do seu coração, quem sabe sair daqui e procurar alguém. Como o relacionamento é importante na vida de cada um de nós. Talvez está te faltando relacionamento. Talvez relacionamentos rompidos, pessoas que fizeram ou deixaram de fazer. Mas eu convido você aí no seu lugar, enquanto nós adoramos ao Senhor, a falar com Deus e a orar aí no seu lugar em nome de Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada, pela vida do pastor Emerson. Quantas coisas nós ouvimos nessa noite sobre relacionamentos. O nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com nós mesmos, o nosso relacionamento com as pessoas. Pai, que o Senhor possa trazer cura sobre vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que precisam perdoar, aqueles que precisam liberar perdão, aqueles que precisam olhar para dentro de si e rever algumas coisas, a forma como pensa de si mesmo, a forma como encara algumas coisas na vida, a forma como tem tratado amigos, familiares. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra que foi lançada em nossos corações, ela possa gerar frutos, ela possa gerar transformação, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, todos que entramos aqui, fomos alimentados e que saiamos aqui transformados
pela tua palavra, em nome de Jesus. É só o teu Espírito Santo quem convence, quem transforma. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo encontre cada coração, aqueles que nesse momento se encontram desejosos, Pai, aqueles que nesse momento vivem sofrendo por algumas situações, em algum tipo de relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, vem agora com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a presença do teu Espírito Santo. Visita esta vida, Senhor, visita esta casa agora, este lar aqui representado, com a tua presença. Quem sabe pessoas que ouviram algo dos pais, quem sabe do marido, da esposa, quem sabe aquele que foi ferido, decepcionado, seja por uma ação, seja por uma omissão, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que entraram aqui nessa noite, talvez doentes, talvez precisando de uma transformação nessas áreas, Pai. Pai, eu tenho certeza, o Senhor trouxe o teu filho, pastor Emerson, nessa noite com essa palavra, não foi à toa, Senhor. Então que o Senhor complete a obra que o Senhor tem a realizar na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, guardados pelo Senhor, Pai. Pai, eu oro pela vida do pastor Emerson, pela sua esposa, pela sua família, ó Deus, pela igreja, Senhor, a qual ele serve. Continua, Senhor, usando e sustentando a vida do teu filho, com saúde, com graça, com bondade e misericórdia. Pai, eu oro, Senhor Deus, pelo nosso mês de dezembro, ainda temos metade do mês pela frente, que a tua boa mão esteja estendida sobre a nossa vida, Senhor. Pai, que tenhamos um final de domingo, uma segunda, uma terça, quarta, quinta, sexta, sábado, permitindo, Senhor, próximo domingo estaremos aqui de manhã, à noite, te adorando, te servindo, e que a tua poderosa mão esteja nos sustentando, nos abençoando, dando vitória sobre todas as coisas, Pai, nos ajudando, Pai, nos fortalecendo a passar por situações, adversidades durante a semana, mas em todas elas, o Senhor nos promete a tua presença, a tua paz. Então, Pai, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E você que crê diz, vá em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus, queridos.